Senhor, em toda a nação, em todo lugar, em todo canto, Senhor, desta terra. E desde já, Papai amado, Papai querido, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade em oração, que é o primeiro culto, Pai, deste momento, deste domingo, onde é culto da família. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Você fica me olhando dando risada, é, filha? Irmãos, mediante a oração, a qual é a parte a qual nós pedimos, para que cada um entre diante da sala do trono, peça para entrar diante da sala do trono e pedindo para Deus para que possa ouvir as nossas orações. E eu creio que você fez isso, eu creio que você se unificou juntamente com... E tudo que nós façamos, nós venhamos ser contemplado pela presença daquele que vive e mora em nós. E mediante a oração a qual foi feita, o qual você abriu os teus lábios e disse ao Senhor qual a situação que você está passando, como você está, como sua família se encontra. E crendo naquele que está conosco, e aonde estiver um joelho dobrado, uma língua confessando ao Senhor e dizendo a Ele que só Ele pode todas as coisas, o Senhor, Ele entra na causa, porque você o convidou. E depois de ser convidado e de sermos instrumentos na mão do Senhor através da oração, clamando e chamando a atenção dEle, eu quero convidar a você para estar louvando conosco, juntamente. Eu vou esperar que você pegue sua harpa e abra no livro da harpa, de número 467, porque a gente precisa entender quem é o guia, quem está guiando o nosso barco, quem está com mão forte diante dessa situação a qual nós estamos passando. Então, hoje, eu quero convidar você a pegar sua harpa, a abri-la, no número de 467, para que nós venhamos louvar ao Senhor, o qual está escrito lá em negrito sobre as ondas do mar. Às vezes nós achamos que o mar ele vai nos afogar, que nós não teremos força para passar por situações difíceis. Mas hoje o Senhor está dizendo que se Ele for aquele que estiver na frente e guiando o seu barco, pode ser barco pequeno, pode ser barco grande, pode ser canoa, mas a diferença é você saber quem está dentro do teu barco contigo. Então que hoje, nesta noite, eu quero te convidar a louvar, junto com a igreja que está aqui comigo, Diácono Otávio, Amém, glória a Deus. Pastor Stephanie, Amém. Cooperadora Tawane, Amém. Levita Estezinha, Amém. Diaconisa Eunice, Glórias a Deus, amém. e a minha vida, que estás aqui também, junto com vocês, para nós estarmos adorando ao Senhor. 467, o hino da harpa. Aleluia. Glória a Deus. Minha filha, por favor. 413. 467. Amém, irmãos? Amém. Vamos adorar o Senhor nesta tarde. Aleluia.
ti, Senhor, toda honra, todo louvor, Senhor, toda aceitação a ti, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim como disse o louvor, solta o cabo. Espírito Santo de Deus. Solta. Está aqui. Deixa o Senhor segurar. Deixa Deus ser o guia. Deixa o nosso Deus, ser o precursor do caminho. Porque Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção. Então hoje, nesta noite, assim como nós oramos e também o louvamos, através deste louvor da harpa lindo sobre as ondas do mar, que nós venhamos poder, com a nossa fé, conseguir andar sobre as águas. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Eu preciso de um celular para ver a hora, senão para que eu não venha ultrapassar na hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço, abra a vossa Bíblia no livro de Evangelho, escreveu Marcos. Glória a Deus. Do capítulo 5, ou melhor dizendo, Marcos 4, do versos 30, livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versos 35. Primeiramente eu quero agradecer a Deus que Ele me concede a estar ministrando Sua palavra e estar entregando aos meus irmãos a palavra a qual o Senhor colocou em meu coração. E eu creio que essa palavra ela vai sair de minha boca e não voltará para mim vazia. Porque eu creio que ela vai fazer algo na tua vida e na tua história hoje. Porque hoje você parou. Você parou por este momento para estar ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, do versos 35, vai dizer para mim e para você assim: Jesus acalma a tempestade. E vai dizer assim no versículo 35 do capítulo 4: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te e aquiete. E o vento se aquietou, e houve grande mudança. E disse-lhes: tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse? E o mar obedece. Palavra linda a qual o Senhor nos entrega nesta tarde. Culto da família, culto de buscando a presença de Deus em comunhão com a nossa família, como eu estou aqui reunida com a minha família, uma parte dela, outra
está ouvindo este áudio, esta gravação. E a de Marcos, do capítulo 4, aonde em negrito está: Jesus acalma a tempestade. Também junto aos livros de Mateus 8, do versos 23 e 27, Lucas 8, do versos 22 e 25. E quando o Senhor começa a dizer, ele diz que naquele dia, se ele passe para outra banda. E ali naquele momento, Jesus havia feito curas milagrosas. Jesus havia feito aleijado andar, cego ver. E naquele momento ele diz: deixe a multidão e assim as despede e vamos para o barco. E o interessante é que quando ele fala em sua narrativa, Marcos ele diz que não havia somente o barco dos discípulos de Jesus. Ele diz que ali também havia outros barquinhos. O interessante é que no versículo 30, Jesus, ele entra no barco junto com os discípulos. E depois de um dia exaustivo, Jesus ele deita e dorme. Ativa neste texto que me chama a atenção. Aonde, igreja? Dentro de um barco teria uma almofada. Aonde dentro de um barco teria uma almofada, onde barco era barco de pescador. Ali poderia se encontrar redes, ali poderia se encontrar almofada. Jesus naquele momento ele deita, encosta sua cabeça, mas diz a palavra de Deus que ele não vai para trás do barco. Ele fica na polpa do barco. Assim, sinótipos de Mateus e Lucas. E naquele momento, quando Jesus está do barco a dormir, que não é um sono completamente ali apagado. Simplesmente diz a palavra de Deus que ele dormia. E como ele tem o domínio de todas as coisas, diz que o vento ele vinha de todos os lados. E como que você está na polpa de um barco? Sabemos. E diz a palavra de Deus que o temporal se achega e o vento vem e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que enchia de água. E me chama a atenção essa palavra de Deus. Jesus, ele é categórico naquilo que ele faz. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, a todo tempo, ele ensina os seus discípulos à beira do mar. Geralmente, quando Jesus está ensinando o povo a mar, e à beira do mar estão os seus discípulos, como ele fez ali no mar da Galileia. Quando Jesus, ele começa a ensinar, ele começa a ensinar à beira de um mar. E por que será, igreja, que Jesus, ele começa o seu ensinamento neste lugar? Porque quem comanda o mar, o homem não tem poder sobre o mar. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor, ele pega o mar com as palmas de suas mãos. E nada melhor
de ensinar naquilo que é imprevisível ao homem. E quando Jesus, ele começa a ensinar, a passagem bíblica no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22, aonde vai fazer uma narrativa diferente dessa que nós estamos a passar. Mas eu quis falar porque a diferença é que Jesus, ele anda por cima do mar. No livro de Mateus, no capítulo 14, do versos 22, vai dizer que Jesus, ele anda por cima do mar. Mas naquele momento, quando Jesus, ele anda por cima do mar, não há uma diferença no livro de Marcos, do capítulo 4, e do versículo 35, porque ali quem estava com ele era discípulo. Eram os discípulos. Diz a palavra de Deus que tanto no livro como no livro de Mateus ficaram aterrorizados com a situação. Igreja, hoje, os pontos dessas palavras, ao qual eu estou aqui dividindo com vocês, é o desespero, o poder e a bonança. Porque ambos dessas palavras, desses livros, diz que os discípulos de Jesus, eles ficaram aterrorizados. No livro de Mateus, no capítulo 14, Jesus também estava em meio a uma multidão, mas ele quis se separar e orar. E diz a palavra de Deus que já era a quarta vigília, umas 3 horas da manhã. Ele quis estar junto com seus discípulos, porque quando ele olhou o mar, ele viu a dificuldade que seus discípulos estavam encontrando a voltar. E diz a palavra de Deus que no versículo 26 do livro de Mateus, do capítulo 14, do versículo 26, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, uma tempestade, aonde Jesus, ele anda por cima do mar. Mas precisamos saber, estamos confiando. Porque a minha vida e a tua vida já não pertence mais a você. Já não pertence mais a mim. Mas sim o nosso Senhor. E diz a palavra de Deus que ali no versículo 26 eles gritaram e tiveram medo. E lá no livro de Marcos, onde nós estamos lendo, diz a palavra de Deus que tanto o livro de Mateus, do capítulo 14, que nós vamos passear entre esses dois textos para a gente ver que há uma grande semelhança entre eles. Por mais que parece, mas não. Deus que, assim como foi no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 26, onde os discípulos ficaram com medo de quem estava ali diante deles andando em cima das águas. Da mesma forma aconteceu no livro de Marcos, no capítulo 4, onde os discípulos ficaram desesperados. E no versículo 19 eles começaram, e ele despertando respondeu ao vento e o mar: cala-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Mas os seus discípulos ficaram com medo. E quando Jesus dá mais uma vez a eles que não importava a hora
Porque quando nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 14, vai ver que era a quarta vigília da noite. Era 3 horas da manhã. Jesus, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja. No livro ao qual nós lemos que Jesus espera de atitude de seus discípulos. Como é que eles iriam se comportar diante daquela situação? O comportamento deles. Confiar? Não. Gritaram: mestre, mestre, acorda! Porque o barco está enchendo de água. E o primeiro desses 2 livros diz desespero. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Jesus às vezes diz certas coisas, mas o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. E tão grande é a sua mão, que naquele momento, quando o vento cala-te e aquieta-te, e o vento aquietou, e o mar se acalmou. No livro de Evangelho de Mateus, quando os discípulos gritam com medo, no versículo 27 ele diz: sou eu, não tem mais. Porque às vezes nós confiamos somente naquilo que é palpável, naquilo que os nossos olhos com certeza sabem o que é. E naquele momento, Pedro, um dos seus discípulos, diz: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. Há um ensinamento muito grande aqui, que é o poder de Jesus Cristo. Tanto na calma da tempestade, onde ele mandou e tudo se... E quando Pedro pede: Senhor, deixa eu ir contigo. Naquele momento, e diz: vem, Pedro. Jesus mais uma vez nos convida a vir diante de um algo que está ali, obscuro, aonde o medo bate, a insegurança vem, a qual nós estamos vivendo um tempo desse, aonde nós devemos buscar a fé e a fé em Jesus Cristo. Pedro vem, ele não pensou, igreja. Porque diz a palavra de Deus que ao do seu pastor e a segue. E naquele momento Pedro, ouvindo a voz de Jesus, o conhecendo a voz de Jesus, ele desce do barco. Andou sobre as águas para ir até Jesus. Para mim, Pedro, ele fraquejou na fé. Pedro, ele não confiou. Mas se ele não tivesse confiado, ele não teria nem andado os passos, igreja. O que acontece na vida de um cristão, eles estão indo bem, ele relaxa. Quando as coisas estão indo na direção certa e no rumo certo, ele relaxa. E a minha vida é constante mudança. Mas a minha fé não pode mudar. A minha fé precisa ser alimentada constantemente. A escuridão vem, igreja. Mas quando Pedro ele desce, ele começa
a caminhar. Mas assim como diz o livro de Marcos, o vento veio forte. Uma coisa é quando você vê da onde e para onde você está indo. Ele ouviu a voz de Jesus, então ele foi na direção de Jesus. Mas quando Jesus parou, a voz de Jesus ali foi o vento. E o vento forte. E teve medo. E começando a ir a fundo, clamou dizendo, no versos 30, Senhor, salva-me. É neste momento, igreja, aonde eu tenho a certeza quem é que está comigo. Eu tenho a certeza quem me chamou. É neste momento, igreja, que Deus está dizendo para mim e para você, que eu e você devemos ter a certeza quem te chamou, quem está contigo. Pedro, ele dá alguns passos e Jesus, ele cala e deixa a natureza seguir seu curso, porque eu tenho que ter a certeza de quem está à minha espera. E naquele momento, quem estava à espera de Jesus era Pedro. E Pedro à espera de Jesus. Mas no momento de sua travessia, ele sente medo. E ele começa a afundar. Essa é a minha vida, é a tua vida na caminhada. Quando nós caminhamos com Cristo, vai ter algumas situações que ele vai permitir que eu e minha fé e a tua fé seja provada. Ele não disse que ia me abandonar, nem ia te abandonar, não. Mas ele vai permitir situações para que eu e você venhamos a saber aonde é que está a nossa fé. E a nossa fé aí é provada. Como está acontecendo. A nossa fé está sendo provada através das situações ao qual está passando o mundo. E Pedro grita, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Se Jesus não fosse um pai zeloso, ele não estenderia a mão. Deixaria Pedro se afogar. Porque foi a falta de confiança nele próprio que deixou que ele viesse a afundar. Eu preciso ter confiança própria. Porque eu tendo confiança própria, eu preciso entender quem é o próprio que mora em mim, que é Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele estende sua mão e já fala logo, homem de pequena fé. Situações que eu passo, que você passa, não pode diminuir a minha, a tua fé. E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Eu quero entender uma coisa, igreja. Jesus estava fora do barco e havia um vento. E havia um temor. Jesus estava dentro do barco e havia um temor e havia vento. O que Jesus ele coloca nessas duas palavras, nesses dois livros a qual nós estamos estudando, é que o vento ele pode vir de todos os lugares. Mas o que ele está dizendo é que ele não está fora do barco, ele está dentro do barco. A impressão que os discípulos tiveram que eles iriam perecer. E que ali era um fantasma. E que não era o mestre. Precisa que você veja. Precisa que aconteça. Para que você saiba quem é o Deus que você serve. Precisa disso. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é um Pai tão zeloso que ele nos dá sinais. E o sinal que ele deu aqui
na palavra de livro de Marcos e também no livro de Mateus foi que o vento se acalmou. E houve o quê? Uma grande abundância. Quando nós temos o temor e cremos no Senhor, nós vamos entender o que o Senhor ele fala conosco. Sabe? Quando os discípulos ali estavam lavando as suas redes, aonde no livro de Lucas, capítulo 2, Jesus ali dá um ensinamento também. Pescadores, trabalhou a noite toda e não havia pescado nada. E ali eles decidiram desistir e lavar as redes. Assim como foi com os discípulos já estavam desistindo. Porque eles achavam que iriam perecer, mas quem estava no barco era Jesus. E no livro de Lucas, do capítulo 5, versículo 2, vai dizer que nenhum daqueles ainda eram discípulos de Jesus. E ali foram os primeiros a serem chamados. Então aqueles que foram chamados já tinham uma experiência com o mar, uma experiência com a pesca. E sabia como o mar era nervoso e como o mar era revolto quando ele queria ser. Mas a diferença é que quando Deus, o Senhor Jesus, está no barco, Ele manda calar a tempestade, Ele manda calar o vento e há uma grande abundância. Glória a Deus. Hoje meu Deus está dizendo que Ele está entrando dentro da tua casa, Ele está entrando dentro. Ele está vendo o teu coração e Ele só te pede uma coisa. Tem de bom ânimo. Tendes fé, não pereça. Porque a palavra de Deus, ela diz que no livro de Hebreus, capítulo 4 e do versos 12. Uma palavra onde nós vamos entender como Jesus, ele pode fazer aquilo que uma pessoa, um ser humano natural não pode. Aonde diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Jesus, ele está dizendo que a palavra dele, ele pode discernir pensamentos e intenções do coração. Ele pode ver o que o homem não vê, o que está oculto. E hoje ele me convida e te convida também a ter fé. Porque ambos os textos, nós vamos entender que quando Jesus ele fala no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 40, ele diz: pois sois tão tímidos e ainda não tendes fé. E hoje o Senhor está me convidando, a te convidando a colocar a tua fé em prática. E talvez você está dentro da tua casa e está dizendo: pastor, eu tenho fé sim. Pastor, eu tenho fé sim. Então coloca em prática a sua fé. Coloca em prática. Porque quando eu tenho o temor e quando eu sei quem é que está no barco comigo, a tempestade vem, o vento vem, e ele me faz andar sobre as águas. E essa mensagem, igreja, a qual Deus entregou para a igreja, foi a respeito
do desespero, do poder, do desespero dos discípulos, do nosso desespero que às vezes nós temos, do poder de Jesus que habita na minha vida e na tua vida e na bonança. Porque sempre quando vem uma chuva forte, uma tempestade de raios e trovões, logo em seguida vem a bonança. E tem uma palavra que eu vou finalizar com vocês, que se encontra no livro de Salmos. Essa palavra fala muito comigo e toda vez que há um algo a se seguir, há um algo a dizer para mim, eu vou num livro de Salmos de capítulo 18, de número 18. Que salmos são cânticos. Uma parte foi escrita pelo rei Davi. E esse é um cântico aonde a gente precisa saber lidar no meio das provações. E sabendo lidar no meio das provações, nós vamos gerar bênção em cima da calamidade. E no versos de Salmos 18 vai dizer o cântico de louvor a Deus pelas muitas bênçãos.